Deus, essa pessoa é uma pessoa boa para casar. E eu brigava muito com ele, não condizia mais com a vida que ele escolheu viver. A gente entra numas neuras assim aleatórias, né? Tem que ser forte, tem que decidir e tem que amar. É com muita alegria e gratidão que eu convido a Brenda Rocha Machado para essa entrevista. Você é novo aqui no canal, seja muito bem-vindo. E se você está voltando, obrigada. Eu sou a Marcele e você está no Brasi Gringa. Oi, Brenda! Oi, gente. Oi, Marcele. Tudo bom? Tudo ótimo, graças a Deus. Obrigada por aceitar estar aqui no canal Brasi Gringa fazendo essa entrevista. Uma honra. Brenda, se apresenta para o pessoal aqui do canal. Oi, gente, me chamo Brenda, sou administradora, sou casada com meu digníssimo esposo, o Wellington, e é uma honra estar aqui para mim hoje, estar aqui com vocês hoje, falando um pouco, conversando um pouco, e é isso aí. No nosso papo de hoje, nós vamos falar sobre vários temas, mas o foco principal é falar sobre relacionamento, sobre casamento, mas não somente casamento. Casamento de quem escolheu esperar. Mas antes, conta pra nós, como que vocês se conheceram? Nossos pais eram amigos de infância, de futebol, e eu conheço o Wellington desde sempre, né? Desde que eu era criança, mas eu lembro que a gente estruturou a nossa amizade a partir dos 13 anos. E aí foi a época da gente ir pra rua, brincar, jogar queimado. Aí a gente estruturou a nossa amizade ali. E dali em diante a gente ficou mais próximo, ficamos muito amigos, até o Wellington se converter. Porque nessa época ninguém era convertido. Todo mundo, né, não tinha religião, a gente ainda estava crescendo, conhecendo as coisas, e ele se converteu. E quando ele se converteu, ele afastou do grupo, porque ele tinha novos amigos, o que a gente brincava, o que a gente conversava não condizia mais com a vida que ele escolheu viver. Então ele meio que se afastou do grupo, mas nunca se afastou de mim. A gente sempre foi amigo. Aí o tempo foi passando, a gente foi crescendo, conversando, e eu me converti. Quando eu me converti, a gente ficou mais amigos ainda. Porque a gente tinha os mesmos papos, a gente falava sobre Deus, a gente falava sobre o que a gente queria em Deus, então isso aproximou cada vez mais a gente. Só que a gente, como adolescente, a gente zoava muito um outro. E a gente brigava muito. Mesmo sendo amigos, a gente brigava muito, porque eu sempre fui uma pessoa que, por mais que eu tinha vergonha, com os meus amigos eu era um pouco mais brigona, decidida, já estava no meu meio. E eu brigava muito com ele, fazia ele entender as coisas, que não era desse jeito, ele sempre muito rígido, né? Ele sempre cresceu, assim, com princípios, né? Ele não era da igreja, ele se converteu, mas ele sempre foi à igreja. Então, ele sempre foi uma pessoa de princípios, porque foi o que foi ensinado a ele pelo pai dele. Aí, o Wellington entrou num relacionamento e ele ficou nesse relacionamento durante 5 anos. E nesse relacionamento, ele sofreu muito porque a menina terminava com ele, aí encontrava alguém melhor, separava dele. Aí a pessoa não queria mais ela, voltava para ele. Aí ficou nisso durante 5 anos. E como meu amigo, eu sempre aconselhei muito ele, falei, cara, veja isso daí, não tá bom, tá te fazendo sofrer, você tá chorando por conta disso, realmente isso é algo de Deus, é algo que o Senhor separou para você, porque para mim não tinha lógica você falar que um relacionamento era de Deus se a pessoa separava para ficar com outra pessoa. Acho que Deus não ia querer isso, não. Então eu sempre falava muito, aconselhava ele em relação a ela, até que ele foi se desprendendo, e teve uma dessas conversas que ele chorou e ele abriu o coração dele. Aí eu cheguei em casa, eu fui orar e falei assim, Deus, essa pessoa é uma pessoa boa para casar. Já comecei a olhar um pouco diferente, porque até então eu via ele só como um amigo, tinha
de imaginar beijá-lo, já me causava náuseas, né? Não, é esquisito, meu amigo. Aí, né, naquele dia, eu tive um olhar diferente e falei assim, vou orar. Porque a gente é assim, né? Quando vê alguém, eu falei, não, vamos orar antes. Porque antes eu tinha orado e tinha falado com o Senhor, Senhor, eu quero que o Senhor guarde meu coração. E a pessoa que consiga destravar essa chavinha é uma pessoa que seja que o Senhor escolheu para mim. Então, eu ficava muito nessa. Então, desde que eu me converti, eu não tinha me relacionado com ninguém. E eu não queria, justamente porque eu queria que a pessoa que eu me relacionasse fosse a pessoa que eu fosse casar. E nesse dia ele chorou, eu fui para casa orar. E eu falei assim, Deus, é alguém que eu gostaria, né, Deus, de casar. É uma pessoa que chora por alguém, é uma pessoa que ora por alguém. Por mais que ela não fosse boa para ele era bom para ela. Ele cuidava, ele zelava, ele orava, ele cobria ela em oração. E era algo que eu buscava. Então eu fui, só orei e falei assim, Senhor, se for para unir propósitos, que a gente fique junto um dia, mas que, como prova, o Senhor tire, que ele saia da igreja que ele está e venha para a minha. Porque isso vai ser um sinal de que o Senhor aprovou o nosso propósito e vai ser isso que vai acontecer. Só que quando passa o tempo, você fica assim, você esquece das coisas que você ora para o Senhor. O Senhor não esquece, mas a gente esquece. A gente tem esse hábito humano de esquecer. Quando ele falou isso, eu nem me liguei na oração que eu tinha feito há 2 anos atrás. Há uns 3 anos atrás. Eu não tinha lembrado. Nesses 3 anos, ele ainda com ela, ele se desiludiu lá, já não estava boas coisas no ministério, não estava boas coisas com a namorada dele, né? Aí ele falou assim, não, eu quero algo diferente, eu quero algo que o Senhor separou para mim. Então, ele terminou com ela. Eles terminaram e ele saiu da igreja e foi para a minha igreja. Quando ele foi lá para a igreja, soou o gatilho. Lembrei daquela oração. Aí eu falei assim, não, Deus, eu desfaço 3 anos, muita coisa mudou, sabe? Não quero, entrei nessa de não querer. Fiz ele prometer que ele nunca ia gostar de mim. E falei assim, cara, a gente é amigo. E eu sei que a gente já é muito próximo. Você vindo pra cá pra igreja, a gente vai ficar mais próximo ainda. Então eu quero que você me prometa que você não vai gostar de mim porque eu não vou gostar de você. Eu acho que nessas horas eu imagino Deus olhando pra mim e falando assim, minha filha, o que você quer? Porque você orou por uma coisa, você tá fazendo outra totalmente diferente. Aí ele falou pra mim nessa conversa, pode deixar, eu não vou gostar de você. Falei, tá bom, também não queria. E seguimos a vida. Ele foi indo lá pra igreja. Aí ele conheceu uma menina lá. Aí ele entrou no relacionamento com uma menina em oração. E essa menina ficou com muito ciúme de mim e muito ciúme da nossa amizade. Porque a nossa amizade era notória. Todo mundo sabia que a gente andava junto. Ele ficava na minha casa. A gente ia no médico junto. A gente ia no dentista junto. A gente era muito amigo. Então, todo mundo ficava nessa. Vocês vão acabar junto. Vocês vão ficar junto. Então, ela veio conversar comigo. Ela falou, porque ela tinha proibido ele de ficar perto de mim. Isso me magoou, porque assim, era meu amigo, eu entendia que agora ele estava no relacionamento, não poderia dedicar o tempo que ele dedicava, é óbvio, mas também se afastar de todas as amizades para mim é um pouco tóxico. Mas enfim, ele se afastou durante uma semana, depois ele voltou. Falou assim, eu não vou me afastar de você, você é minha amiga. Como é que eu vou me afastar dos meus amigos? Aí ele entrou numa crise e não quis mais nada com ela também. Aí ele falou, eu vou ficar sozinho, não tá dando certo, eu vou ver o que Deus quer. E foi nessa. Aí veio o quê? Pandemia, né? Todo mundo ficou em casa. E ele já tinha livre acesso à minha casa. Então, na pandemia mesmo, ele botava a máscarazinha dele
E ficava na minha casa o dia todo. A gente se aproximou mais ainda. Por quê? Porque ele conhecia, eu sou uma pessoa muito fechada. Por mais que a gente fosse amigos, eu não conseguia me abrir totalmente em relação a algumas coisas que eu sentia. Ele falava mais as coisas, né? As minhas amizades funcionam assim. As pessoas falam mais, eu escuto mais, entendeu? Eu sou muito difícil de me abrir. Eu consigo, mas é um pouco mais difícil. E foi quando ele conheceu a Brenda dentro, sabe? Eu abri minha alma para ele, literalmente. Falei tudo que eu sentia, o que estava acontecendo. Na época eu não entendia muito bem, porque nessa época foi a época que eu tive picos de ansiedade beirando a depressão. Fui acompanhada por psicólogo, só o psicólogo e as medicações não eram o suficiente porque eu estava sozinha. Então você ficava muito nos pensamentos e tal. Aí ele foi se aproximando, até que a gente se beijou. Aí, quando a gente se beijou, eu falei assim, não tem como. É ele, e ele falou também, é você. E ele, no mesmo dia, ele falou, eu amo você. Eu já te amava antes. Ali o meu mundo acabou. Eu falei, como assim? Você me amava? Ele, mas eu te amava. Eu já te amava. Você era minha amiga, eu já amava você. Mas só que aquilo sei lá, me prendia tanto na questão da amizade que eu não enxergava que a pessoa que eu ia casar estava do meu lado. Fora também algumas coisas que eu ouvia. Eu já tinha ouvido. O meu marido, gente, ele é branco, né? Assim, para o padrão brasileiro, ele é branco. Então seria um casamento interracial. E eu tinha muito medo disso, né? Muito medo dos julgamentos, muito medo do que as pessoas iriam falar. Antes da gente se relacionar, já tinham falado que ele nunca assumiria alguém como eu, então eu acho que isso me prendeu um pouco, me sufocou um pouco, né? Entrou naquela neura do medo, sabe? Não vou falar que eu quero ou vou ficar, porque vai que não sou o que ele gosta, não é o padrão dele. A gente entra numas neuras assim aleatórias, né? Mas aí estamos, gente. Depois disso, foi só glória. Depois do namoro, veio o noivado. Como que foi o seu pedido de casamento? Ai, gente, o pedido de casamento foi lindo. O pedido de casamento foi assim, foi algo que eu não esperava. Né? Ele é muito romântico, ele pediu em namoro, fez um vídeo, fez uma música pra mim. E no casamento, Preta Princesa, gente. Tá aqui no YouTube. Aí, o pedido de noivado foi no Parque Lage, aqui no Rio de Janeiro. Eu tava com as minhas amigas, simplesmente elas decidiram, vamos passear, vamos fazer um passeio. Já tava tramando com ele há muito tempo, porque elas que fizeram as placas, elas que fizeram tudo. Aí nós marcamos de sair, né, de ir no Parque Lage. Eu tava zero animada, porque eu tava trabalhando no dia anterior. Queria até cancelar, né? Falei, ai, gente, tô muito cansada, não tô afim de ir. Ela, não, vamos sim, vai ser o momento da gente ir junto, refrescar a cabeça. E fomos pro Parque Lage. Chegando lá, ele fez um pedido no Lago dos Patos. Para você fazer, para você chegar, acessar esse lugar, você tem que fazer meio que uma trilhazinha pequenininha. A trilha não dá 5 minutos. Mas você tem que subir. Eu falei, gente, eu não quero subir. Entrei numa neura que eu não queria subir. Ele tava lá esperando com a placa gigantesca casa comigo. E eu não queria subir. As meninas, vamos, por favor, vamos lá, depois de lá a gente vai embora. Eu, não quero, tô cansada. Elas me obrigaram a subir. Aí, quando a gente tava começando a subir, apareceu um garoto filmando. Aí eu comecei a suspeitar. Eu falei assim, tem alguma coisa errada. Aí eu comecei a rir. E quando eu fico nervosa, eu começo a rir. Eu falei, e esse garoto, ele focava muito em mim. Assim, as meninas, tava todo mundo lá, mas ele focava em mim. Aí eu tentava me esconder, assim, pelas meninas, mas ele vinha com o celular. Eu falei assim, tem alguma coisa errada.
Eu te conheço. Aí ele falou assim, acho que não. Eu falei, conheço sim. Aí ele, será? Eu falei, conheço sim. Você é amigo de fulano. Quando eu falei isso, eu vi meu pai com a plaquinha, porque ele fez várias plaquinhas com fotos nossas. E embaixo tinha algumas legendas, que eu nem vou lembrar de cabeça, porque eu tava tão nervosa, que eu não lembro nem. E estavam todos os meus amigos, assim, meus amigos e alguns primos, nas escadas, tampando aonde o Parque dos Patos, ali, onde eles tinham botado a placa. E eu fui lendo, fui lendo e vou subindo. E quando chegou lá, ele tava lá em cima, com a plaquinha gigantesca, Casa Comigo, e com o anel lá me esperando. E eu só fiquei assim, como você conseguiu fazer isso escondido de mim? E foi lindo, gente. Estava cheio de turista lá, e eles aplaudiram, cantaram uma música lá. Mas foi muito legal, foi inesquecível. O próximo passo foi o casamento, mas antes de falar do casamento propriamente dito, vamos conversar um pouco a respeito da espera, porque tanto você quanto ele decidiram esperar para ter intimidade só depois do casamento. Porque tem um monte de e-mails que eu tenho recebido que a moça é da igreja, o rapaz também é da igreja, e ainda assim há pressão ou de um lado ou de outro para que eles venham a pecar. Com a justificativa de que eles já vão casar, de que isso, de que aquilo. Sim, Então, sim. eu quero que você conte como que vocês chegaram a essa decisão. Então, nós chegamos na decisão de esperar, porque a gente entendia que fazer antes era pecado e ferir o coração de Deus. Quando você para entender que você está machucando o Espírito Santo e você ama ao ponto de não querer machucá-lo, você se controla, você manda a pessoa ir para casa, você toma um banho, entendeu? Você dá o seu jeito, você ora, pede ajuda ao próprio Espírito Santo, mas também, gente, o importante é não brincar com a carne. Não brincar. Não brincar com a carne. Tem que ser forte, tem que decidir e tem que amar. E principalmente, amar mais ao Senhor do que ao seu futuro marido. Se você ama mais o Senhor e ele ama mais o Senhor, e os dois estão juntos para um propósito, vocês conseguem com ajuda, com oração, com propósito e amor. Ame mais o Senhor do que a pessoa que você decidiu casar. Isso vai acompanhar vocês até o final, até depois do casamento. Então, é um princípio que vocês têm que estabelecer no namoro. Vai ser fácil? Não vai ser fácil. Como tudo na vida, não é fácil. Mas é uma questão de decisão. Assim como o amor é uma decisão, e escolher esperar uma decisão. E principalmente, gente, eu conheço algumas pessoas que dizem que abandonam o propósito de não esperar porque caíram. Eu caí, agora não vou mais entrar no propósito. Não, caiu, meu filho, se arrepende e não faz mais. Segue o propósito, sabe? Não abandone o propósito por um erro. Você errou, Senhor, me perdoa. Olha só, vai para sua casa, a gente não pode mais ficar junto, sozinho, entendeu? Vão para lugares públicos, vão para a praça, vão para o shopping, vão, vão com os amigos, chame alguém, mas o importante é você decidir e amar mais o Senhor do que o seu cônjuge. Ou a pessoa que você escolheu para ser seu cônjuge. Mergulhe na palavra. Mergulhe na palavra. Mergulhe nas coisas do Senhor. Você serve em algum lugar? Serve em alguma igreja? Se dedique. Faça o seu melhor antes de você se casar. Dedique o seu tempo ao Senhor. Brenda, mas eu também tenho que dedicar o meu tempo ao meu namorado ou ao meu futuro marido. Não. Você dedica o tempo ao Senhor, entendeu? Porque você vai ter tempo de sobra depois de você casar para dedicar ao teu marido. Então se dedique às coisas de Deus, aprenda ao máximo que você puder. Aprenda sobre ser como ser uma mulher virtuosa, como ser um marido virtuoso, como ser o melhor para Deus e o melhor para a pessoa que você quer casar. Porque isso vai ser essencial para os primeiros anos de casamento.
entendeu? Aprenda o seu papel como esposa e você, que é homem, aprenda o seu papel como marido. Quais são os princípios que vocês devem seguir? O namoro e o noivado é o tempo que você tem para aprender isso. Então aprende, se dedica a isso, mergulha de verdade, sabe? Para você não chegar num casamento habitolado, sem saber o que fazer, como fazer, saber o seu papel, sem entender o papel do seu marido. Porque às vezes você vai cobrar ele de algo que não é para ser cobrado, ele vai te cobrar de algo que não é para ser cobrado. Então aprenda, dedica, enquanto vocês estão no namoro, um tempo para o Senhor, dedica um tempo para as coisas de Deus, dedica um tempo em conhecer, a se conhecer, sabe? Conhecer quem você é como pessoa, quem você é como mulher. E você, homem, dedica um tempo para conhecer quem é você como homem. Depois que você se conhecer, você já decidiram, não, agora a gente vai casar. Você já entra no casamento sabendo quem é você como mulher, agora você vai entender como é você como esposa. Então, essa é a dica que eu dou, gente. Aprenda. Aprenda mais sobre o Senhor, mergulhe na palavra, aprenda mais sobre você. Conta do teu casamento para nós. Ai, gente, meu casamento foi maravilhoso. Foi maravilhoso, assim. Eu estava até conversando sobre isso com os amigos esses dias. Eu falei, vale a pena você casar debaixo de autoridade do Senhor. Vale a pena você abrir mão e abdicar do pecado pelo Senhor. Porque assim, gente, o meu casamento foi lindo, lindo. O Senhor honrou. A gente casou com tudo pago. E em um ano a gente conseguiu juntar mais de 20 mil reais para o casamento. Então, assim, foi um sonho realizado. Como a gente conseguiu? Não pergunte. Porque eu não trabalhava de carteira assinada na época, entendeu? O Wellington estava construindo a barbearia dele, então, assim, era tudo muito novo, ele tinha que fazer a cartela dele de cliente. Então, a gente não tinha de onde tirar, mas eu falei com o Senhor, e quando eu fui conhecer o sítio, o Senhor falou assim comigo, antes de eu visitar, ponha o pé que eu vou colocar o chão. Foi ali que eu decidi assinar o documento, sem R$1 no bolso, um documento dizendo que eu tinha que pagar 20 mil reais em um ano. E eu assinei, eu confiei na palavra e na direção do Senhor, assinei aquele documento, saí do sítio assim, ó, me tremendo, porque você acha que eu queria algo barato? Não, gente, eu quis casar num sítio, porque eu sou filha e eu mereço melhor. Eu falei com Deus, Deus, eu sou sua filha, eu mereço melhor. E eu só vou casar uma vez. Então, assim, eu quero que o casamento seja um casamento dos sonhos, um casamento memorável. Então, esse foi o primeiro ato de fé, nosso primeiro ato de fé para o casamento. Nós fomos lá, assinamos e começamos os preparativos. Não encontrei o vestido que eu queria, tá, meninas? O meu vestido foi 3 em 1, que eu peguei a parte de cima de um, a parte de baixo de outro e a manga de outro, tá? Eu montei o vestido, foi exclusivo. Até nisso o Senhor honrou, sabe? Porque é frustrante quando você experimenta o vestido e você vê que nenhum daquele é você se vê ali dentro, é frustrante, mas fica calma, não deixe de procurar. E no meu caso, eu preferi montar, porque foi o que me deixou mais confortável. Aí fomos pro casamento, gente. A festa estava maravilhosa. Eu não vi a minha decoração antes. Foi tudo fé, gente. Foi tudo fé. Só falei com a decoradora que eu não queria flores. Eu queria plantas, eu queria muita planta. Ela, como assim? Eu nunca fiz um casamento sem flores. Eu falei, mas o meu amor, é diferente. E fechei tudo lá no sítio, foi maravilhoso. A melhor coisa que eu fiz foi deixar um buffet. Não me arrependo nada disso. Todo mundo comeu e falou, nossa, que delícia, né? Tanto que vão... Já indiquei mais 2 pessoas. Eu ia até no casamento com o mesmo buffet, maravilhoso. E chegando no dia, foi começando a bater o desespero. Porque eu não sabia nada, gente. Eu não sabia como tinha ficado o vestido. Eu não sabia como seria meu cabelo, mas ficou maravilhoso, combinou. Ela falou, deixa eu ver como ficou mais ou menos o vestido. Eu mostrei
o vestido, e ela falou, tá, tem uma média de penteado. Tudo eu descobri na hora. Maquiagem, eu descobri na hora. Penteado, eu descobri na hora. Não fiz a prova, né, da maquiagem que fazer antes. Não fiz, fui na fé, porque eu não tinha tempo. E ficou tudo maravilhoso. Chegou na hora, começou a bater o desespero, né, porque a gente confia nas promessas do Senhor, mas a gente fica preocupada, né? Então alguma coisa vai sair do eixo. Mas eu todo tempo, gente, eu falo também, uma coisa principal, escolha bem as suas madrinhas, tá? Que eu não sei o que seria de mim sem minha madrinha lá pra me acalmar. Não, calma, a gente tá aqui, tá tudo certo, tá tudo lindo, tá funcionando, tá fluindo, as pessoas estão chegando, então calma. Eu não tive dama, eu tive virgens. Porque eu queria simbolizar as virgens prudentes da Bíblia. Porque o meu casamento, gente, foi um casamento profético. Como assim um casamento profético? Foi simbólico em algumas tradições, que a gente pegou algumas tradições judaicas. Eu entrei primeiro, né? Eu vim representando a igreja, e o Wellington entrou depois, representando Cristo, e veio buscar a sua noiva linda, adornada, perfumada, esperando por ele. Então, muita gente, quando vê nossas fotos, perguntam até se ele é judeu, porque nós usamos o talit, né? Que é o manto sacerdotal, que significa troca de autoridade. Então, quando eu estava no altar esperando por ele e eu entreguei o talit, eu estava dizendo diante de todos que ele era o cabeça da minha casa, que ele era o sacerdote da minha casa. E eu tinha também uma criança que a gente colocou representando o Espírito Santo, com uma plaquinha dizendo: ele está chegando, Jesus está vindo. Que foi algo que a gente queria colocar, né? Porque, assim, o Espírito Santo, ele anuncia a ordem de Cristo. Então, a gente queria que tivesse alguém ali falando: olha, ele tá vindo, se alegrem, o noivo tá chegando e vai ser lindo e vai ter festa. E esse era o nosso intuito. O nosso casamento, a nossa família, a maior parte da nossa família, 80% da nossa família, não são cristãos. Então, nós queríamos levar Cristo a elas. Sabe, apresentar de uma forma diferente, apresentar o Senhor para as pessoas. O nosso casamento, um do nosso casamento era esse. Era apresentar Jesus às pessoas, porque o Senhor nos uniu em um propósito. E o propósito que nos une é levar o Senhor. Então, que comece pelo nosso casamento. Então, a nossa festa foi toda assim, gente. Foi toda simbólica para levar o Senhor realmente para aquele lugar. As músicas foram para isso. Tudo foi em torno disso. Brenda, você sempre esteve muito envolvida com as redes sociais, em particular com o Instagram. Conta um pouco, porque até isso mudou depois que você casou. Então, conta um pouco de como era e como está. Então, gente, o meu Instagram mudou muito depois, né? Que eu me casei, porque eu me tornei outra pessoa. Eu sempre ouvi as pessoas falando isso, que você muda, e realmente, gente, não é algo ruim, é algo bom. No meu anterior, eu falava muito sobre beleza, muito cabelo, maquiagem. Foi uma época que eu vivi muito isso, sabe? Mas depois que eu casei, eu me vi em outra situação. Eu me vi... Não é que eu não gostasse mais daquilo, mas aquilo não me cabia mais. Não gostava mais, não é algo que me interessava mais. Então, ao invés de trazer as pessoas para aqueles... Eu preferi, não, eu quero começar outro estágio. Eu quero começar uma nova fase. E a nova fase vai se orientar as pessoas em relação à família. Porque são coisas que eu acredito que foi para o que o Senhor nos chamou. Para nos orientar, para orientar casais, para orientar famílias. Então a gente vai criar um para poder fazer isso, para a gente poder ter liberdade de fazer isso. Então a gente criou esse sistema e os primeiros vídeos já começou a viralizar. De um vídeo bater 4 milhões, um vídeo bater 6 milhões, tem um vídeo batendo 1 milhão.
E eu falei assim, a gente entendeu que era o Senhor direcionando ao nosso propósito, que é levar isso para as pessoas. Orientar, falar sobre família, gente. Porque é algo que a gente gosta de fazer, algo que a gente está aprendendo, tá? Porque hoje a gente está aprendendo com a nossa família, minha e dele, que a gente ainda é um casal, mas se eu quiser, breve seremos uma família. Mas, assim, orientar as pessoas em relação a isso. Tem tanta família, gente, desestruturada, tantas pessoas dentro do casamento feridas, e a gente quer levar o Senhor para essas pessoas. A gente quer mostrar que tem saída, a gente quer mostrar que tem solução. Nada é fácil, né? A gente sabe que nada é fácil, mas com o Senhor, com a ajuda do Senhor e orientação, a gente consegue ter um casamento feliz e saudável diante do Senhor. E como que tem sido a sua vida de casada? Gente, é desafiador. Eu falo, a vida de casado é um desafio diário, diário. São duas pessoas diferentes, criações diferentes. Então, todos os dias a gente está aprendendo aonde ceder, aonde falar, aonde reter. Então, é um eterno aprendizado. Eu acredito assim, gente. Casar é muito bom. Casem. É maravilhoso você ter uma pessoa. É maravilhoso você ter uma cobertura emocional, espiritual. É muito bom. Mas também, gente, o casamento tem seus desafios. Então você também tem que ter sabedoria para lidar com ele todos os dias. Todos os dias. É uma luta diferente, mas a gente vai vencendo, crendo na vitória em Cristo todos os dias, pedindo a ajuda do Espírito Santo. Mas eu costumo dizer, eu falo muito isso para minhas amigas, né? Então, prestes a casar, eu falo assim, gente, depois do casamento você aprende. O que está escrito, o Senhor fala lá, o amor tudo crê, tudo espera, tudo suporta. O amor, ele não é invejoso. O amor, você aprende tudo isso depois que você casa. Porque você realmente você exercer isso. Porque se você ama, você zela. Se você ama, você cede. Se você ama, você compreende. Se você ama, você respeita. Se você ama, você suporta. Então, assim, gente, é literalmente isso. E com o tempo a gente aprende que a paixão, ela vai embora. E o que permanece é o amor. Então, é decisão. Então, escolha todos os dias amar. Escolha todos os dias. Nos dias bons, nos dias ruins, nos dias mais ou menos. No dia que você nem tá tão assim querendo amar, só quer ficar quietinho. Mas decida amar. É uma decisão diária. Mas vale super a pena, cara. Vale a pena você esperar em Deus. Vale a pena você encontrar alguém de Deus, sabe? Pra sua vida. Eu sempre falei muito isso depois que eu me converti. Eu falei assim, é uma coisa que eu não me arrependo. Eu quero alguém que ame mais o Senhor do que a mim. Porque no dia que eu estiver fraca, é Ele que vai me levar mais pra perto de Deus. E isso é uma verdade dentro do casamento. Porque hoje eu entendo quando falam assim, é melhor dois do que um. Porque quando um tá fraco, o outro levanta. É exatamente isso. Precisam de cumplicidade. E o casamento é isso, gente. É parceria e cumplicidade. E compartilha com a gente qual foi o maior desafio, qual foi o maior aprendizado, como é que tá essa parte aí do casamento? O meu maior desafio no casamento foi criações diferentes. Essa parte me pegou muito. Porque eu sou filhinha de papai, gente. O meu pai sempre me mimou muito. Então, assim, meu marido, ele me mima, tá? Mas eu precisei entender que ele não é meu pai. As atitudes dele não seriam como meu pai. Isso foi muito difícil para mim. Eu precisei até me mudar, gente, por conta disso. Porque eu precisei sair do ninho para entender que não era mais os meus pais, que eu deveria recorrer, mas sim ao meu marido. Então, essa foi a parte mais desafiadora, porque era eu e ele, eu para ele para mim. Foi a parte mais difícil, mas foi a parte que eu mais aprendi. Foi a parte mais necessária. Porque hoje eu entendo que é eu e meu marido. Hoje eu entendo que eu saí para constituir uma família. Então, a minha família hoje não é mais meu pai e minha mãe. É o meu marido e meus futuros filhos.
Então, essa parte foi a parte mais desafiadora, mas também foi a parte que eu mais aprendi dentro do casamento. Qual conselho você dá para os recém-casados? Calma. Calma. É difícil, tá? Mas não se desespera, vai dar tudo certo. Ceda, aprenda a ouvir. E vocês, com o tempo, tá, gente? Vão aprendendo o que é bom para os dois. Isso em todas as partes do casamento, tá? Entenda, foi o que eu falei, é muito importante você entender antes qual é o seu papel e ele entender antes qual é o papel dele. Se vocês já entrarem no casamento entendendo o papel de vocês, vai facilitar e vai ajudar muito. Então aprendam, gente. Aprendam sobre o papel de vocês biblicamente. Entendam quem é vocês pessoalmente, cada um, né? Os seus gostos. Entenda quem é você, como é que você funciona, como funciona o seu temperamento. Aprenda tudo sobre você, aprenda a lidar com você. E depois, no casamento, vocês vão aprender a lidar com o outro. Então, calma, vai dar tudo certo. Ceda, escute, entenda que ele veio ou ela veio de uma criação diferente e que não é impondo, nada é imposição, tudo é uma conversa. Converse. Isso é o ato principal. As pessoas falam assim, eu quero casar para poder fazer, né, as coisas. Não, você vai casar para conversar. Então, conversa. Se puder conversar tudo antes, bom, né, no noivado. Mas como a gente só sabe como é que é outra pessoa, quando a gente convive, a gente mora junto, então conversa, tenta abstrair algumas coisas, senta, conversa. Homens, aprendam a direcionar. Mulheres, aprendam a se submeter. E é isso, gente. Funciona. O casamento funciona. Só precisam entender como vocês funcionam. E o que você tem a dizer para as moças que já tiveram tantas decepções amorosas que elas estão começando a desistir de relacionamento, de casamento? E aí, o que você diz para elas? Primeira coisa, cure as suas feridas. Recorra ao Senhor, recorra a uma psicóloga, tá? Também ajuda muito, gente, ajuda muito. Cure suas feridas antes de tentar entrar em qualquer relacionamento. Entenda quem você é também. Entenda o que você gosta, o que você quer para o seu futuro, para não se submeter a qualquer coisa. Entenda que as pessoas que vão entrar na sua vida, elas só vão entrar se você permitir. Então, se você permitiu outras vezes que outras pessoas entrassem e te ferissem, você já conhece as características. Não deixe entrar de novo. Não permita ser ferida de novo. A gente sabe, a gente gosta muito, Marcele, de brincar às vezes com o perigo pela carência. Não haja por carência. Não haja por carência. Haja por direcionamento de Deus. Então, assim, não deixe a sua carência falar mais alto. Cuide das suas feridas, trate. Fala, eu aconselho muito a fazer a oração que eu fiz. Pede ao Senhor para blindar o seu coração. Para que só consiga abrir quem tem a chave. E que seja uma pessoa dele. Que agrade o coração dele também. Enquanto isso, vai fazendo as suas coisas. Não fica procurando, não. Às vezes você é igual eu. Estava procurando tanto e a pessoa estava do meu lado. Sabe? Ora, o Senhor coloca as pessoas na vida de outras pessoas. Então não precisa se desesperar. Mas eu já tenho 30 anos. Mas eu tenho 40 anos. Para o Senhor nada é impossível. Às vezes você vai entrar no relacionamento agora e lá na frente esse relacionamento não vai dar certo. Entenda, o meu pastor falava muito comigo antes de falecer. Ele falava assim, entenda que você é uma pérola. E que nem todos podem lapidar. Só o Senhor pode lapidar. Quando você entender o seu valor, a pessoa certa vai reconhecer o seu valor. E foi exatamente o que aconteceu. Então se valoriza, ame você, ame ao Senhor, dedique as coisas que você gosta de fazer. O que você quer fazer, o curso, a faculdade, dedica algo que você quer fazer para você. Brenda, você é muito ativa nas redes sociais, convide as pessoas para te visitar lá.
Então, gente, eu vou pedir a Marcele para deixar aqui o arroba para vocês, tá? O meu é Brenda SMR, vou deixar aqui para vocês. Eu também tenho o meu, que é o meu, e do Wellington, que é BW Rocha Machado. E é isso, gente. Espero que vocês gostem lá das redes. Vocês curtam. Lá a gente fala sobre casamento, a gente fala sobre relacionamento. E a gente também brinca um pouco, né? Pra descontrair um pouco, porque as pessoas têm o casamento como bicho de sete cabeças. Não, lá a gente mostra que o casamento tem como ser divertido. A gente brinca bastante lá. Espero vocês lá, hein? Brenda, muito obrigada pela sua entrevista. Obrigada por todo esse compartilhamento de sabedoria. Que Deus continue abençoando a você, ao seu casamento e todas as áreas da sua vida. Eu recebo e sou muito grata pela vida da Marcele. A Marcele é um presente que Deus colocou na minha vida. Então, assim, gente, assistam bastante. Ela é muito inteligente, tem conteúdo maravilhoso aqui no canal. E é isso, que o Senhor abençoe sua vida também, Marcelo, seu casamento, e que o Senhor te abençoe cada vez mais para você trazer mais histórias inspiradoras aqui pra gente. Amém! E no futuro vem você e o Wellington, né? Amém! Então, minha linda, um beijo. Um Beijo, 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 beijo e até a próxima. Beijo, gente. Tchau!